Fujino é uma garota da quinta série que possui habilidades incomparáveis com desenho. Ela é responsável por desenhar as tirinhas que são publicadas semanalmente no jornal da classe, e é notável o quanto que seus quadrinhos são populares entre seus colegas. As pessoas sugerem a Fujino que ela vire uma mangaka quando crescer, mas ela responde dizendo que deve ser muito chato ficar sentado o dia inteiro desenhando. Um dia, porém, o professor pergunta a Fujino se Kiyomoto, uma menina da sala ao lado que estuda remotamente devido à sua fobia social aguda, poderia também contribuir com a seção de tirinhas do jornal semanal. Ela consente, mas afirma em um tom tanto quanto arrogante que seria difícil para um gatinho medroso que nem ao menos consegue ir à escola desenhar direito. Quando Fujino, porém, recebe a primeira edição do jornal onde Kiyomoto participa, ela tem uma surpresa. A arte de Kiyomoto é muito melhor e mais detalhada do que a dela. Com inveja, Fujino passa a estudar e aperfeiçoar cada vez mais a sua arte, a fim de superar Kiyomoto de qualquer maneira. O que será que irá brotar dessa rivalidade? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Look Back é um mangá ilustrado e escrito por Tatsuki Fujimoto e publicado na plataforma da Shonen Jump Plus, a revista online oficial da Shonen Jump. Caso o nome desse autor não seja estranho para você, saiba que isso é uma mera coincidência. Tatsuki Fujimoto ele é conhecido principalmente por Chainsaw Man, que é um mangá que eu já trouxe aqui no canal, inclusive caso vocês queiram eu posso deixar o link aqui nos cards na descrição do vídeo. E pelo fato do estilo artístico do Tatsuki Fujimoto ser bastante peculiar, as semelhanças gráficas entre Look Back e Chainsaw Man são bastante nítidas, bastante evidentes logo no primeiro olhar. Look Back, como ficou sugerido logo no começo desse vídeo, logo nessa pequena historinha que eu contei na introdução do vídeo, é um mangá sobre a arte de fazer mangás. A gente acompanha a rivalidade entre essas duas personagens, a Fujino e a Kiyomoto, e logo no começo do mangá se transforma em uma verdadeira amizade. Assim como acontece em vários animes e mangás que são protagonizados por um par de amigos rivais, Goku Vegeta, Naruto Sasuke e Yusuke Rei, a rivalidade entre Kiyomoto e Fujino é construída a partir das diferenças entre as personalidades e o temperamento de cada uma. E o estilo artístico de cada uma, considerando que as duas são mangakas, que as duas são desenhistas, acaba refletindo um pouco isso. Enquanto as tirinhas de Fujino são histórias bastante cômicas que retratam coisas do cotidiano adolescente através de um humor absurdo e exagerado e de um traço extremamente simples que quase se assemelha a um rascunho desenhado por uma criança, as tirinhas da Kiyomoto são silenciosas, ricas em natureza morta, paisagens e cenários tão detalhados quanto em uma arte profissional. A Fujino é uma menina popular, confiante, extrovertida e com uma postura um pouco arrogante quando o assunto é seu talento em desenhar mangás, enquanto Kiyomoto é tímida, introvertida, reclusa e antissocial. Devido a isso, as artes de ambas as garotas não traduzem o mundo da mesma maneira. A arte de Fujino vê o mundo através da lente de uma pré-adolescente do ensino fundamental, onde tudo se resume a paixonites, piadas absurdas e referências de cultura pop, enquanto a arte de Kiyomoto retrata o mundo através de um olhar muito introspectivo, intimista, melancólico e até digamos bastante maduro para a idade dela, o que explica as paisagens em tom contemplativos totalmente ausentes de pessoas. E tendo essas diferenças abismais entre a arte da Kiyomoto e da arte da Fujino em perspectiva, a gente também passa a ter noção de como a nossa percepção em relação à arte, e isso incluindo não apenas os mangás ou os quadrinhos, se transforma radicalmente quando a arte ela passa por um processo de profissionalização. Vejam, eu falei lá no início que a Fujino ela começou a focar nas suas artes, começou a aprimorar o seu desenho, ela começou, por exemplo, a estudar perspectiva e anatomia, que são dois campos que ela tem bastante dificuldade. Inclusive, naquela primeira tirinha que aparece logo no mangá, a gente percebe que é uma tirinha completamente simples, que não tem fundo, que não tem cenário, que não tem perspectiva nenhuma. E nesse processo de aperfeiçoamento, a Fujino ela começou a se tornar uma pessoa cada vez mais parecida com a Kiyomoto. Ela passa a ser uma menina mais reclusa, passa a ser uma menina mais antissocial, ela deixa de sair com as amigas, as suas notas começam a despencar na escola, seus pais e sua irmã começam a ficar bastante preocupados com a sua saúde mental, com a sua vida social, e é nítido como tudo isso causa sofrimento nela. Aquilo que era para ser o seu principal hobby, aquilo que era para ser o seu principal talento, acaba se tornando um problema na vida dela. Se na quarta e na quinta série, desenhar mangás é uma coisa legal, é uma coisa que dá popularidade entre os amigos, é um hobby bastante interessante, a partir da faculdade do ensino médio isso começa a se tornar uma coisa problemática, uma coisa que atrapalha a sua vida,
Inclusive, como a própria irmã da Fujino apontou, isso não passa de um hobby praticado por otakus nojentos sem amigos. Eu acredito que isso fica simbolicamente evidente na maneira como os quadros mostrando a dedicação de Fujino foram desenhados. São imagens estáticas, repetitivas, monótonas, onde a personagem está sentada na cadeira na mesma posição, no mesmo ângulo, com algumas diferenças minuciosas no ambiente, que contrastam com aquelas tirinhas esteticamente bagunçadas que a Fujino desenhava para o jornal da escola. O humor cômico e absurdo das tirinhas dela foram morrendo aos poucos para dar lugar a um estilo de mangá regrado, como a gente vê na própria história. E essa mudança brusca de perspectiva em relação à arte de mangás, tanto em relação aos próprios artistas, quanto em relação às próprias pessoas ao redor, é um fato muito relevante para a gente entender como a profissão é tratada em um país como o Japão. Eu digo isso porque, assim como acontece com um cantor ou com um artista de Hollywood, os mangakas eles são celebridades bastante reconhecidas, são celebridades bastante valorizadas lá no Japão, mas devido a essa cultura de valorização do trabalho, essa cultura de mérito que existe lá no país, os mangakas são considerados uma profissão inferior em relação a profissões sérias e úteis. Os mangás, apesar de ser uma arte bastante popular lá no Japão, ela só é valorizada enquanto um mero hobby, enquanto ferramenta, entre aspas, de obtenção de status e popularidade entre os amigos na escola. Passa a ser vistos como vícios doentios e antissociais quando se impõem como uma arte séria e profissional que requer um esforço muito grande para ser produzida e que muitas vezes esse esforço ele não é retornado de maneira imediata, não é retornado a curto prazo. Deve ser por isso, eu acredito, que existe um tom quase que naturalmente pessimista em animes e mangás que retratam a vida dos mangakas dos bastidores do mercado editorial japonês. É muito difícil obras como Bakuman e Oshinoko, mais especificamente a sua segunda temporada que eu fiquei de trazer aqui no canal, manterem uma visão otimista da indústria enquanto falam sobre editores-chefes exigentes, empresários gananciosos, fãs lunáticos, familiares que não apoiam a profissão e principalmente mangakas que abrem mão de tudo em nome da arte. É tanto que quando a Fujino, depois de passar tanto tempo praticando seu desenho e percebendo que não chegou nem perto de superar Kyomoto, ela simplesmente desiste de desenhar e volta a investir na sua vida social, já que não compensa esforçar-se tanto em algo que não traz resultados, que traz uma reputação negativa para si e ainda por cima prejudica a sua saúde física e mental. No entanto, as coisas elas mudam completamente, porque como eu falei lá no começo, a Fujino é uma pessoa um tanto quanto arrogante e orgulhosa de si mesma. Depois de muito tempo sem desenhar ou contribuir com as tirinhas do jornal, Fujino finalmente se forma na escola. O professor então pede a ela que vá para a casa de Kyomoto para entregar à colega o seu diploma. Quando as duas finalmente se encontram cara a cara, Fujino tem uma surpresa. Kyomoto revela que sempre foi uma grande fã de suas tirinhas, ou seja, enquanto Fujino abre mão da sua vida social e dos estudos por causa de uma competitividade doentia, Kyomoto sempre a admirou e ficou chateada quando Fujino parou de desenhar para o jornal. Foi ao descobrir que a sua rival era na verdade a sua fã número 1 que Fujino decidiu voltar a fazer mangás. Então é muito interessante a gente perceber que parece que a Fujino ela foi motivada mais por essa ambição de ser a melhor, nessa ambição de superar a sua rival, do que de fato por uma paixão genuína pela arte de mangás, pela arte de desenhos. E essa personalidade egocêntrica da personagem que a gente acompanhou ao longo da história vai ser algo muito importante para o grande desfecho da obra que eu já vou mostrar logo. O tempo passa e com o Fujino voltando a desenhar mangás, ela começa a dedicar-se a uma carreira profissional de mangaka, tendo Kyomoto como assistente. Elas publicam várias one-shot, 7 para sermos mais exatos, e conseguem ser serializadas na Shonen Jump com um mangá chamado Shark Kick, algo que com certeza parece ter vindo diretamente de Chainsaw Man. Porém, em um dado momento, Kyomoto revela a Fujino que irá para uma faculdade de artes e será obrigada a interromper temporariamente o seu trabalho em Shark Kick. Fujino então começa a humilhar Kyomoto, dizendo que faculdade de artes não dará emprego para ela e que ela é tão tímida que não consegue falar com o vendedor da loja. Mesmo assim, Kyomoto insiste e no final acaba indo para a faculdade. Mas é aqui que as coisas começam a ficar um pouco macabras. Um dia, quando Fujino está trabalhando em seu mangá enquanto assistia televisão, o noticiário informa sobre o massacre que ocorreu na Faculdade de Artes de Yamagata, o mesmo lugar onde Kyomoto estuda. Sim,
Kiyomoto, infelizmente, foi uma das vítimas fatais do massacre. Fujino, então, entra em um estado profundo de luta e arrependimento. Ela se lembra do dia em que encontrou-se pela primeira vez com Kiyomoto. Fujino, como forma de gozação, havia desenhado em um papel uma tirinha onde insensivelmente satirizava a condição psicológica de Kiyomoto, onde chama-a de campeã dos Ikikomori e que por descuido havia caído por debaixo da porta do quarto. Fujino, então, começa a culpar-se pela morte de Kiyomoto, acreditando que se ela não tivesse tirado a colega do quarto, nada daquilo teria acontecido. Bom, como a gente está percebendo até a altura desse campeonato, Look Back é uma história bastante emocionante sobre amizade e arrependimento. Porém, a partir de agora, o mangá ele vai revelar uma coisa bastante interessante e ao mesmo tempo um pouco triste sobre a realidade dos mangakás. Como manifestação de luto, Fujino começa a imaginar uma realidade paralela, onde lá no passado, ao invés de ter investido em uma carreira de mangaka profissional com Kiyomoto, ela segue o conselho de sua irmã em começar a fazer aulas de karatê. O tempo passa e então, no dia do trágico atentado na faculdade de artes, ela consegue salvar heroicamente Kiyomoto do massacre. Porém, é aqui que temos um tópico bastante interessante. Nesse universo paralelo, entre aspas, a gente acompanha a interação entre Kiyomoto e o autor do massacre. O agressor, que é claramente uma pessoa desequilibrada, acusa Kiyomoto, assim como as outras pessoas que foram vítimas do atentado, de ter plagiado um de seus trabalhos que foi publicado na internet. A questão interessante aqui é que a acusação de plágio é algo extremamente comum do mundo das artes e principalmente nessa indústria de animes e mangás. É muito simbólico o fato de Look Back ter citado esse tópico no enredo, porque este mangá é de 2021 e há exatos 2 anos atrás, eu acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar dessa notícia, houve um atentado no estúdio da Kyoto Animation, que inclusive é um dos meus estúdios de anime favorito, onde Shinji Aoba, um homem de 41 anos, ateou o fogo do prédio do estúdio, matando 33 pessoas. A motivação de Aoba, adivinhe, foi um possível plágio da Kyoto Animation a 2 romances que ele havia enviado para um concurso organizado pelo estúdio. E esse evento trágico ele sensibilizou muitas pessoas na época, sensibilizou muitos animadores, muitos fãs de animes pelo mundo. E esse atentado foi considerado um dos piores assassinatos em massa do Japão desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E, inclusive, em janeiro deste ano, o Shinji Aoba, que é o autor do massacre, foi condenado à morte pelo tribunal japonês. E pode parecer estranho o fato de eu estar criando uma relação entre o atentado e o mangá de 2021, mas é muito provável que Fujimoto tenha se inspirado nesse ataque para fazer o massacre na Faculdade de Artes de Yamagata, ainda mais sabendo que o plágio, assim como, por exemplo, várias outras questões, como condições de saúde de trabalho e outras coisas que a gente vê por aí de podre na indústria de animes, é algo compreensivelmente considerado hediondo pela maioria dos artistas que contribuem para o mercado bilionário. E exemplos onde os artistas são tratados como lixo pelos estúdios de animes e pelas editoras de mangá são exemplos que não faltam, Mas, voltando pro mangá, esses 2 universos paralelos, um onde Kiyomoto morre e outro onde ela é salva por Fujino, são interligados, entre aspas, através de um evento sobrenatural naquele mesmo estilo de Kimi no Na wa do Makoto Shinkai. Na realidade alternativa, entre aspas, onde Kiyomoto está desenhando em seu quarto, um pedaço de papel voa para debaixo da porta e cai perto de Fujino, do outro universo, que estava no corredor da casa dela naquele mesmo instante. Ou seja, assim como o casal de protagonistas de Kimi no Na wa, elas estão ligadas emocionalmente, mesmo que estejam em universos paralelos. O que eu quero dizer em relação a isso é que eu achei muito bonito o desfecho desse mangá, porque esses 2 dualismos que são trabalhados na obra, o primeiro que é o contraste de personalidades entre a Fujino e a Kiyomoto, e agora esses 2 finais alternativos que acontecem no desfecho do mangá, representam simbolicamente o que significa ser um mangaka, e principalmente o que significa amar essa arte. É colocar uma paixão genuína da infância e da adolescência acima de qualquer preconceito, acima de qualquer estigma social, e usar essa paixão como um estímulo para enfrentar uma indústria midiática cheia de problemas e controvérsias. Então é isso, muito obrigado por terem chegado até aqui, eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar aqui na minha descrição os links das minhas redes sociais, eu tenho o Instagram, eu tenho o TikTok, eu também criei recentemente o Blue Sky, então caso vocês queiram tudo aqui embaixo. Eu também vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais literárias, Instagram, TikTok, o Blue Sky também, que eu também criei. Eu também vou deixar o link de compra de Mapinguari Antropofágico, que inclusive saiu recentemente em versão impressa pela Opera Editorial.
Eu já fiz shorts divulgando esse livro, né, o meu livro, então vou deixar tudo aqui na descrição. Então é isso, muito obrigado por terem chegado até aqui, eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Meu nome é Vinícius e esse foi mais um vídeo do Anti-Herói, um projeto de vídeo ensaio do YouTube. Se inscrevam, curtam, ativem as notificações e todo aquele clichê do YouTube e até mais.